Bom, vamos lá. Queria começar com uma ideia fascinante. Agora, neste exato momento, dentro de cada uma das nossas células, tem uma história espetacular acontecendo. É a história de como a energia que vem da nossa comida é transformada no combustível que literalmente nos mantém vivos. Hoje, a gente vai desvendar juntos um dos processos mais elegantes e fundamentais de toda a biologia. E o objetivo aqui é exatamente esse. A ideia não é ficar decorando um monte de nome complicado. É de fato entender a lógica, a narrativa por trás de como a gente gera energia. A meta é que no final, todo mundo aqui consiga não só entender, mas também contar essa história. A história de como a vida funciona. E para guiar a gente nessa jornada, a gente dividiu a história em alguns capítulos. Primeiro, vamos conhecer o palco da ação. Depois, vamos apresentar os personagens principais. Na sequência, vamos ver como eles trabalham juntos para construir a bateria celular. O clímax da história é o grand finale, com a turbina molecular. Daí a gente entende o papel vital do oxigênio. E para fechar, um epílogo bem surpreendente sobre gerar calor. Então, vamos começar pelo começo, né? Conhecendo o cenário. Toda essa história se passa num lugar muito específico dentro da célula, que é a verdadeira usina de força dela, a mitocôndria. E para a gente entender o que acontece, é super importante conhecer a estrutura da mitocôndria. Pensa assim, ela tem uma membrana por fora, a externa. Bem lá no miolo tem a matriz mitocondrial. E entre as duas existe o espaço intermembranas. Guarda bem esse nome porque ele vai funcionar como um reservatório de energia. Mas o palco principal, o lugar onde a mágica toda acontece, é nessa estrutura toda dobradinha, a membrana interna. Ok, já temos o nosso palco. Agora, quem são os atores dessa peça? Quem são os personagens? A gente pode pensar neles como os trabalhadores de uma linha de montagem super organizada, todos alinhados ali na membrana interna. O nosso primeiro protagonista é o NADH. Pensa nele como um caminhão-tanque, chegando lotado de combustível de altíssima octanagem. Essa molécula vem carregada com elétrons super energéticos que vieram lá da quebra dos alimentos. E é ela que dá o pontapé inicial em toda a cadeia. Na sequência, entram em cena os complexos proteicos, de I a IV. São como máquinas gigantescas que ficam atravessadas na membrana. Elas são as estações de trabalho dessa nossa linha de montagem. A função delas é bem específica: passar os elétrons de uma estação para outra, numa ordem exata, e em cada passo um pouquinho de energia é liberada. E por último, mas talvez o personagem mais crucial de todos, é o oxigênio. O papel dele é fundamental. Ele é o aceptor final. Imagina que no final da linha de montagem alguém precisa pegar o produto pronto para a esteira continuar rodando. Esse alguém é o oxigênio. Sem ele, a fábrica para. Bom, com o palco montado e os personagens devidamente apresentados, vamos colocar essa fábrica para funcionar. Vamos ver agora como a jornada desses elétrons acaba criando uma forma de energia armazenada, uma verdadeira bateria dentro da célula. A ação começa assim. O NAD chega e entrega seus elétrons superenergéticos para o complexo 1. A partir daí, é como uma corrida de revezamento. Os elétrons vão pulando de um complexo para o outro. E o ponto-chave é que a cada pulo desses, a cada passagem de bastão, um pouco de energia é liberada. E para que serve essa energia? Para um trabalho pesado, ela alimenta bombas que ficam empurrando prótons de dentro da matriz para aquele espaço intermembranas. É um trabalho difícil porque eles são bombeados contra a tendência natural, é como remar contra a correnteza. E é aqui que a primeira grande transformação acontece. Todo esse bombeamento de prótons cria um acúmulo gigantesco deles no espaço intermembranas. E isso funciona, olha só que incrível, exatamente como carregar uma bateria. De um lado da membrana, a gente fica com uma carga super positiva, e do outro, uma carga menor. A energia química que antes estava no movimento dos elétrons foi convertida em energia potencial eletroquímica, armazenada ali, prontinha para ser usada. Agora um detalhe importante. Existem dois tipos de caminhões de combustível nesse processo. O NADH, que a gente já viu, chega no comecinho da linha de montagem, no complexo 1, e consegue acionar 3 bombas de prótons. Mas tem um segundo entregador, o FADH2. Ele tem um pouco menos de energia, então ele entra na linha mais para frente, lá no complexo 2. Ele meio que pula a primeira bomba. A consequência disso é bem simples. Menos prótons bombeados significa menos energia armazenada e, no final, menos ATP gerado. É por isso que o NADH rende mais energia.
Muito bem, a gente já construiu a nossa bateria, o reservatório está cheio, carregado de energia potencial. Agora, chegamos ao clímax, ao grande finale da nossa história. O momento em que toda essa energia guardada é finalmente convertida em ATP, o combustível que a célula consegue usar. E não sou só eu que acho essa parte a mais espetacular. Como disse o professor dessa frase, esse é o momento mais fantástico. E a grande estrela dessa etapa é uma enzima incrível chamada ATP sintase. Dá para imaginar ela como uma turbina hidrelétrica em escala molecular, ou um tipo de carrossel giratório que vai ali na membrana. O mecanismo é de uma elegância que impressiona. Primeiro passo, o fluxo. Lembra daquele monte de prótons acumulados, doidinhos para voltar? Eles encontram um único caminho de volta para a matriz, que é passando por dentro da ATP sintase. Segundo, a rotação. Essa passagem forçada dos prótons faz com que uma parte da enzima gire, mas gire muito rápido, como a turbina de uma usina sendo movida pela água. Nesse momento, a energia eletroquímica da nossa bateria vira pura energia de movimento, energia cinética. E terceiro, o passo final, a síntese. Esse giro mecânico força a união de uma molécula de ADP com um fosfato, e dessa união nasce o ATP, a nossa moeda de energia. É a energia do movimento sendo convertida de novo em energia química. Fantástico, né? Bom, a gente viu essa linha de montagem maravilhosa funcionando perfeitamente. Só que para que tudo isso aconteça, existe uma condição que não dá para negociar. Uma condição sem a qual nada funciona: a presença de oxigênio. Vamos entender direitinho por quê. Então vamos nos fazer a pergunta que vale ouro. E se não tiver oxigênio? O que acontece com a nossa usina de força se aquele trabalhador do final da linha de montagem simplesmente não aparecer para o serviço? A resposta é um congestionamento catastrófico, um colapso total. Sem o oxigênio lá no final para receber o último elétron, ele fica parado no complexo 4. E aí acontece um efeito dominó. O elétron que vinha antes não tem para onde ir, e o anterior a ele também não. Em questão de segundos, a esteira inteira de elétrons trava. Com a esteira parada, os caminhões de NADH não conseguem descarregar seus elétrons e não são reciclados para voltar a ser NAD+. Sem NAD+ livre, os outros processos que fornecem combustível, como o ciclo de Krebs, também param. A usina inteira simplesmente desliga. É exatamente isso que acontece na asfixia celular. Ok, a história principal a gente já contou. Mas, como toda boa história, existe um epílogo, um capítulo extra que é simplesmente fascinante. Acontece que o nosso corpo aprendeu um truque. Ele sabe como, de propósito, criar um curto-circuito nesse sistema todo para uma finalidade completamente diferente: gerar calor. Isso acontece muito num tipo de gordura que a gente chama de tecido adiposo marrom, que recém-nascidos têm bastante. As mitocôndrias desse tecido têm uma proteína especial, a proteína desacopladora. O que ela faz? Ela cria um atalho. Ela abre um portão alternativo para os prótons voltarem para a matriz, mas sem passar pela turbina da ATP sintase. Resultado, a energia daquele gradiente, daquela represa de prótons, em vez de virar ATP, é liberada diretamente na forma de calor. É um mecanismo genial para manter o corpo aquecido. E olhando para essa imagem, a gente vê a jornada completa da energia. É uma série de transformações perfeitamente coreografadas. Começa com a energia química do NID, ela vira energia eletroquímica na nossa bateria de prótons, que por sua vez vira energia cinética com a rotação da turbina, e no final, essa energia é guardada de novo como energia química nas ligações do ATP, pronta para ser usada pela vida. No fim das contas, o ponto mais importante é este. O que a gente acabou de ver é muito mais do que uma via bioquímica cheia de nomes. Essa é, literalmente, a história que nos mantém vivos. Então, a cada respiração, vale lembrar dessa dança incrível. É por causa desse processo elegante, eficiente, que cada célula do nosso corpo consegue a energia para cada batimento do coração, cada pensamento, cada movimento. Essa engenharia fundamental da vida, acontecendo agora, em trilhões de usinas microscópicas dentro da gente. E isso nos faz pensar: que outros segredos tão fantásticos quanto este ainda estão escondidos na arquitetura da vida, só esperando para serem descobertos?